Olá, meu nome é Renan. Eu vou estar falando hoje sobre Test Driven Development, ou TDD. O TDD é uma prática de desenvolvimento proposta por Kent Beck, que faz parte do Extreme Programming, que é uma metodologia de desenvolvimento ágil, e ela busca oferecer técnicas e métodos que permitam ao desenvolvedor antecipar os problemas de desenvolvimento. Ou seja, em vez do desenvolvedor implementar toda a solução do seu problema e ao final do desenvolvimento testar a aplicação e perceber que a solução não funciona, não se aplica, o desenvolvedor ele vai antecipar isso, ele vai, em primeira instância, priorizar o desenvolvimento de testes que vão ajudar ele a identificar se aquilo que aquilo que ele está desenvolvendo realmente faz sentido, realmente funciona e garantir o desenvolvimento dele passo a passo. Basicamente, o objetivo do TDD é construir testes e ver, em primeiro lugar, antes de desenvolver qualquer coisa, construir um teste e ver esse teste falhando. Qual que é o objetivo de ver o teste falhando? Quando o teste falha, eu consigo identificar que aquele teste ele realmente está cumprindo o objetivo para o qual ele foi criado. Ou seja, se por algum acaso a funcionalidade que eu estou implementando, por algum motivo ela vier a ser alterada em algum momento, esse teste ele vai estar lá para garantir para reclamar e para garantir que essa funcionalidade não sofra danos, não sofra alterações assim sem cobertura de código. Ele vai quebrar, se ela for alterada, ele vai quebrar futuramente também, e para mostrar que precisa ser adaptada a solução com cautela e é, com maturidade. Então, como é que funciona o TDD? Primeira coisa que eu preciso no desenvolvimento ágil, no desenvolvimento com TDD é construir um teste que vai ser implementado para testar alguma funcionalidade específica da aplicação, e ele vai ser construído com o objetivo de passar, só que como a funcionalidade ela ainda não foi implementada, o teste vai quebrar. Então, eu quero ver ele quebrar esse teste, e depois que eu ver o teste quebrando, eu consigo ver que o teste está funcionando, ele está fazendo a verificação que eu esperei, que eu queria que ele fizesse. Aí eu vou para o código fonte propriamente dito para implementar aquilo que eu propus no teste para testar. E aí eu vou fazer o teste passar. Então primeira coisa eu passei pelo vermelho, fiz o teste quebrar, vou para o verde, tento fazer então minimamente o teste passar e atender a necessidade do, do, da, da verificação do teste. E depois que o teste passou, aí eu vou analisar o código, vou para a etapa de refatoração, onde eu vou analisar o código, ver se a solução que eu implementei para fazer o teste passar ela é válida, vou analisar se eu não posso melhorar essa implementação e volto para a primeira etapa, porque afinal eu fiz o teste passar, mas a funcionalidade como um todo, talvez ela ainda não foi completamente implementada e solucionada, e eu preciso criar outros testes para ir implementando gradativamente cada uma das funcionalidades. E cada novo teste que eu crio, eu vejo ele falhando, e em seguida faço ele passar e vou refatorando a aplicação, vou comparando.
vendo se eu posso melhorar o código, vendo se eu não posso melhorar alguma implementação que ficou duplicada e melhorando o código. Né? Então, basicamente, a primeira etapa, ver um teste falhar, a segunda etapa, ver um teste passar, e essa terceira etapa, fechando o ciclo, que é tentar aplicar, então, práticas de melhoria, clean code, refatoração em cima do meu código. Eu propus um exemplo para que a gente possa ver isso na prática, ver isso acontecendo. Então, eu criei aqui um projeto simples de uma agenda telefônica e eu quero então implementar algumas operações, algumas funcionalidades relacionadas com o conceito de uma agenda telefônica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, eu vou vir na minha classe de testes e eu vou criar um caso de teste aqui. Eu vou criar, então, uma classe chamada agenda teste e eu vou criar, então, um pacote agenda e vou criar o teste. Ele vai pedir para mim adicionar a biblioteca de JUnit 4 no meu projeto e está aqui o meu teste. Notem que ele criou um teste inicial para mim aqui. Se eu executar a aplicação, se eu executar a suíte de testes, eu vou ver a suíte falhar. Por quê? Porque ele implementa um teste padrão que apenas testa, apenas para verificar se o meu JUnit está funcionando e tal, verificar se as configurações estão ok. Ele só apenas chama esse teste e vê a asserção aqui falhando. Agora, a gente vai implementar então o nosso primeiro teste em cima da nossa agenda. Então, vamos criar aqui um método de teste. TDD de preferência, os testes eles devem ter nomes bem descritivos. Então, vou colocar aqui deve cadastrar um novo contato na agenda telefônica. E agora eu vou criar então eu vou implementar o meu teste. Eu vou criar uma agenda ok, e eu vou executar um método então de adicionar contato para essa minha agenda que recebe um contato. Então eu vou instanciar um contato. E o que ela vai fazer? Ele vai retornar aqui se se ele conseguiu adicionar o contato na agenda. E aí eu vou verificar se o retorno é verdadeiro. Aqui eu preciso então só criar essa classe, né, para o meu teste poder compilar e eu poder executar ele e ver ele falhando, né? Então eu vou criar aqui, aí eu só não vou selecionar isso aqui porque agora já é na classe da minha aplicação. Vou criar lá a minha classe agenda, vazia por enquanto, sem nenhuma informação. Vou criar também a classe contato lá no meu pacote de source.
o vazio e vou criar esse método que eu vou estar utilizando. Ele vai então retornar um booleano. Vou colocar esse alto para ele compilar e vou importar aqui. Vou utilizar o método de asserção. O que vai acontecer? Eu vou executar o teste e aí disse aqui, ó, ele não retornou verdadeiro nesse meu adicionar contato. Eu posso colocar aqui uma mensagem mais descritiva. Deve adicionar um contato com sucesso. Novo contato com sucesso. Aí se eu executar aqui, ó, ao invés de ficar vazio aqui, ele dá uma mensagem mais descritiva. Deve adicionar um contato com sucesso. Ok, então ele não está conseguindo adicionar um contato com sucesso. Por quê? Porque eu não implementei nada, né? Então, vamos implementar isso. Eu vou agora aqui na minha classe e eu vou criar aqui uma lista de contatos. Por enquanto eu vou instanciar ela aqui mesmo. Não, vou criar aqui um método construtor. Vou criar um arraylist de contato. Vou importar as classes. E agora aqui, então, eu vou dizer agora que os meus contatos, eles recebem, então, um novo contato. E como o próprio método ADD do ArrayList ele retorna um booleano, eu vou retornar esse booleano para dizer que ele conseguiu adicionar lá na lista. Vamos ver o teste agora, se ele passar. Passou. Então, eu cheguei cumpri a segunda etapa, vi o meu teste falhando, passando. Agora, eu posso vir aqui e chegar na terceira etapa de refatoração. Então, por exemplo, eu posso identificar aqui, meu teste, eu estou dizendo que eu vou cadastrar, mas eu estou utilizando outros termos, né? Então, eu vou dizer que vai adicionar um novo contato na agenda telefônica. E ele faz isso, ele manda esse contato. E, por enquanto, a princípio, não tem grandes mistérios. Eu vou fazer então um próximo teste que ele vai fazer uma busca. Então deve buscar um contato cadastrado na agenda telefônica através do nome.
ou melhor, a partir do nome. Pelo nome. Deve buscar pelo nome um contato cadastrado na agenda telefônica. Ok. Então eu vou implementar então. Vou colocar aqui uma nova agenda. Meu agenda. Contato. E eu vou. Não vou passar meu contato. Não, eu tenho que ter um contato dentro da minha agenda telefônica para ir buscar ele. E eu vou então chamar o meu agenda ponto buscar por nome. E aí aqui eu vou passar o nome do meu contato. Gente, ó, é sempre importante para usar o TDD, sempre como a gente vai implementando os testes e sem existir o código, assim, é muito importante saber utilizar as ferramentas de refatoração do Eclipse. Então, por exemplo, aqui eu vou utilizando muito o comando Ctrl+1, no caso aqui no meu macOS é Command 1, e ele me dá essas opções. Eu posso criar uma variável local chamada nome, um campo, um atributo lá no início da minha classe, um parâmetro para o método, uma constante. Eu vou criar uma variável local chamada nome. Vai ser uma string. Eu vou dar um valor qualquer aqui. Ok. E aqui eu vou criar um método. E o que ele tem que retornar aqui? Ele tem que retornar o contato. E aí vou aqui colocar um return null só para ele compilar. E aqui então eu vou colocar vou receber um contato esperado. Ok. O que eu quero testar então em cima disso aqui? Eu quero testar se... Vamos colocar uma asserção aqui. Assert equals. Eu quero testar se o nome que eu enviei é igual ao contato esperado ponto get nome. Ok, só que aí, de novo, aqui, o meu get nome não existe, então vamos lá, Ctrl+1, então criar um método get nome na classe no tipo contato. Ele criou aqui para mim, o meu get nome vai retornar uma string, e por enquanto é isso aí. Então eu vou retornar o meu get nome do contato esperado e ele tem que ser igual ao nome. Aqui eu tenho que, antes de mais nada, adicionar esse contato, né, para que ele já esteja lá dentro. E eu vou... É isso. Não, eu vou
levar isso aqui lá para cima, porque eu vou também contato, pronto, 7 nome. Vou criar, Ctrl 1, criei, e aí aqui eu vou receber esse nome aqui. Depois enquanto é importante é o teste. Então eu crio uma agenda, crio um novo contato, setei um nome para esse contato e adicionei esse contato na agenda. Agora eu vou buscar na minha agenda um contato através do nome que eu passei e eu tenho que receber um contato esperado que vai ter o mesmo nome do primeiro contato. Ok, vamos ver esse teste falhar. Ele falhou, né? Acho que o primeiro teste ele continua passando, agora o segundo teste falhou. O que aconteceu? Aconteceu um null pointer. Vamos então identificar o que está acontecendo, o que precisa. Olha aqui, ele está dando um null pointer aqui, porque eu preciso implementar esses métodos aqui, get nome e set nome aqui para ele. Então, eu vou aqui, nome, vou retornar o nome. O nome não existe, vou criar o atributo. Aqui agora o atributo já existe, eu só vou setar ele. Ok, vamos rodar de novo, vamos ver o que vai fazer. Ok, deu outro null pointer. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, ok. Agora a gente já tem o get o set lá, só que o nosso contato esperado ele está vindo nulo. Olha só, quando eu venho aqui, ó, eu retorno nulo. E aí quando ele vai buscar o nome, ele busca de um objeto que está nulo, e aí ele dá o null pointer. Então o que a gente precisa fazer é implementar esse conceito aqui. Então, vamos percorrer o nosso contato, a nossa lista de contatos, fazer um for each aqui. Ok. Então agora para cada um dos contatos da minha lista, eu faço uma verificação. Então se o contato.get nome for igual ao nome, então retorne o contato. Se ele não encontrar nenhum, ele vai retornar nulo. Olha aí, passou. Ok, então continuando, implementei aqui então nosso teste. A princípio, agora indo para a refatoração, a gente poderia talvez simplificar um pouco isso aqui e colocar aqui direto no conteúdo e pegar o conteúdo pelo get nome do contato. Fica um pouco mais sucinto nos testes. Enquanto a gente ainda está fazendo poucas refatorações no código em si, mas melhorando a escrita dos testes em si, né? Agora, digamos que a gente tem uma segunda regra nessa busca, é que ele precisa permitir que buscar o nome independente do case com case insensitivo no nome do contato, ou seja, se tiver maiúsculo, minúsculo, deve ignorar o case do nome, né? Então vamos criar um teste para ver isso. Deve buscar pelo nome
um contato cadastrado na agenda telefônica, ignorando case sensitive, não, ignorando case. Ok, então vamos implementar de novo, agenda igual a new agenda, contato igual a new contato, ponto set nome, agenda, adiciona o contato, e agora vamos então buscar agenda, ponto buscar por nome, e agora em vez de pegar direto nome igual, vamos colocar aqui uma maiúscula, e ele tem que retornar o mesmo, ele tem que retornar da mesma maneira. Então, o contato get nome deve ser o mesmo nome que o contato esperar no get nome. Vamos ver agora, vamos ver o que vai fazer. Quebrou o teste. Com certeza é porque ele não está preparado para essa nova funcionalidade, essa nova regra. Então vamos implementar essa nova regra aqui. Então, se o nome for igual ao nome ignorando case, então retorna contato. E agora, se eu rodar aqui, ele deve passar. Ele passou. Agora ele sabe lidar tanto com nome, maiúsculo, minúsculo, e eu tenho dois testes que garantem essas duas regras, e agora eu só preciso, eu já posso continuar evoluindo. Mas notem aqui que eu posso agora pensar em algumas outras refatorações. Olha só, eu tenho aqui um código que eu estou usando ele bastante, eu estou repetindo ele ao longo dos meus testes, principalmente porque eu tenho que povoar uma agenda prévia para que eu possa estar utilizando essa agenda ao longo dos meus testes, né? Então, o que eu posso fazer? Posso criar um setup para os meus testes que faça isso para mim. Em vez de eu ter um código, ter que implementar isso outras vezes, se eu precisar fazer outros testes para consulta, ou para outro motivo que precise da mesma informação, eu faço isso uma vez. Então, eu vou criar esses dois atributos aqui como atributos da classe de teste. E agora, esses meus dois testes têm que continuar passando, mesmo sem aquilo ali. Então, eles vão usar todos esses atributos da minha classe. Eu executo o teste, tudo continua normal. Então, mesmo depois dessa pequena refatoração, os meus testes continuaram passando e eu posso seguir a minha evolução. Então, dessa maneira eu posso
implementar novos testes, posso seguir evoluindo a regra, a minha aplicação, melhorando. E sempre, então, quando eu for pensar em uma nova estrutura, uma nova funcionalidade, uma nova correção, alteração, melhoria, eu penso em como testar essa nova funcionalidade, essa nova alteração, crio um teste para isso, vejo o teste quebrar, vejo qual que é o teste me dizendo qual que deve ser como deve ser a implementação dessa nova funcionalidade e faço o teste passar, refatório e vou evoluindo a minha implementação. Por enquanto é só. Muito obrigado.